Vou mostrar para vocês o que eu uso, como é que eu olho para o DeFi, já que desde o início a gente percebeu um trend, como é que ele acontece depois do DeFi na rede Ethereum. Okay? Todo mundo sabe que o DeFi começou na rede Ethereum, foi algo fantástico, maravilhoso, até o gás ficar tão alto. E depois a coisa foi para Binance Smart Chain, Polygon, mais recentemente Solana, Avalanche, enfim, várias outras redes e tudo mais. E aí, nessa dinâmica, é que eu quero mostrar para vocês o que a gente olha para tentar aproveitar nesses ecossistemas quando o DeFi está ali começando. Exemplo agora é Avalanche, Celo, Terra Luna, enfim, se eu for listar tem vários, mas eu quero mostrar a dinâmica e vocês vão poder avaliar também o que eu estou mostrando. Tá? Bom, vamos lá. Parte dessa sessão que a gente está tendo aqui hoje, eu já coloquei um vídeo lá no canal, eu coloquei ontem, para quem puder assistir, já ia dar uma ideia um pouco do que eu vou falar hoje. Então, esse vídeo, tá, eu coloquei lá, tá lá no canal, Entenda a Dinâmica do DeFi para buscar resultados. E eu mostro ferramentas como essa daqui, chamada DeFi Llama, que é um site onde a gente pode ver o TVL, né, o Total Value Locked, do DeFi como um todo, mas não só isso, a gente pode ver o TVL entre diferentes blockchains. Tá? E você pode ver também os dApps que estão sendo usados no DeFi, o TVL, né, o quanto de dinheiro está preso dentro desses smart contracts, você pode observar. Então isso eu mostrei naquele vídeo e também mostrei esse outro site chamado UniWhales. Então eu estou mostrando ferramentas, tem N ferramentas, eu estou mostrando só duas. Nesse vídeo eu mostrei essas duas ferramentas e esta outra chamada UniWhales, para avaliar como o dinheiro está se movendo. Lembra, o blockchain é aberto, é público, e eu costumo falar assim, cara, é aberto e público até demais, porque a gente vê tudo. Eu acho fantástico, né, poder ver tudo, né, diferente do meu banco, eu não vejo nada que acontece lá, enfim, ninguém vê e tudo mais. Aqui não, aqui a gente vê tudo. Então, essa ferramenta é bacana porque ela mostra pra gente como é que o dinheiro está se movendo entre diferentes smart contracts. Sobretudo a ponte, a gente costuma chamar de bridge, geralmente vocês vão ver eu falar o termo em inglês mesmo, mas bridge nada mais é do que as pontes. Então deixa eu mostrar para vocês o que acontece, como eu observo e tenho conseguido aproveitar, não só eu, outras pessoas também, tenho conseguido aproveitar esse trend dentro do DeFi. Pessoal, um lembrete, o que eu estou mostrando aqui são estratégias para quem está buscando retorno mais seguro, usando fundamentos e retorno mais agressivos, mais robustos. E para isso significa que você tem que ser mais ativo para fazer os investimentos, para fazer as análises, usar as ferramentas. Então, geralmente, o que acontece, o que tem acontecido recentemente como vocês sabem, tem vários blockchains. Todos esses blockchains estão competindo entre si para ter uma nova tecnologia, ser mais rápida, ser mais barata, resolver o problema de escalabilidade, resolver o problema da segurança e resolver o problema da descentralização. É um triângulo, a gente chama de um triângulo que tem que ser, é sempre difícil manter o equilíbrio. Tá? Então, por isso que tem vários blockchains, cada um tentando resolver o seu problema de uma certa maneira. Por exemplo, Binance Smart Chain, ela é segura relativamente, mas ela não é descentralizada. Tá? Então, ela teve que sacrificar a descentralização para se tornar barata. As taxas de transação são relativamente baratas. Polygon, a mesma coisa, sacrificou a descentralização, mas tem as taxas extremamente baratas. Então, cada um tem um certo sacrifício, acaba tendo um sacrifício em algum local. Então, como tem vários blockchains, esses blockchains, existe sempre um grupo que está por trás daquele blockchain, que mantém ele, que mantém atividade na rede e tudo mais. Então, o que tem acontecido é, esses grupos que estão por trás desses blockchains, eles que criam programas de incentivo. E aí, para quem já está em cripto há algum tempo, sabe que tem vários blockchains, mas não tem tanta utilidade assim, eu não consigo fazer muita coisa. Agora não, agora existe o DeFi, né, o mundo das finanças descentralizadas. Então, cada um desses blockchains estão criando programas de incentivos para atrair as pessoas para usar aquele blockchain, né, usar os produtos DeFi ali dentro. Se não tem produto DeFi, ela vai tentar atrair desenvolvedores para colocar os dApps, né, essas aplicações ali dentro para as pessoas usarem. Isso é uma coisa. Então, isso se tornou uma febre, né? A Binance fez a dela, a Polygon fez, todas as redes têm feito isso. E por isso eu estou mostrando essa estratégia. Então, por exemplo, a Avalanche, por exemplo, lançou um programa que hoje ele vale em torno de 600 milhões de dólares.
Tipo assim, ela simplesmente está dando dinheiro, né, para atrair as pessoas ali para dentro, não só as pessoas, mas sobretudo os dApps, as aplicações que já estão em outras redes, ela tenta trazer ali para dentro. Por exemplo, ela tenta trazer o Aave, né? O Aave é um dos maiores money markets, maiores protocolos de money market dentro da rede Ethereum. Então, a gente confia muito em botar muita grana lá dentro do Aave, porque é extremamente seguro e tal. Então, esses programas de incentivo, a hora que é feito o anúncio, primeira coisa, o token nativo da rede, obviamente, sobe bastante, porque a gente já sabe o que vai acontecer em seguida. E aqui, já vou mostrar aqui. Né, Celo lançou o programa de incentivo de 100 milhões, Cosmo, Phantom lançou um programa de 250 milhões. Então, por isso que todas essas redes, elas estão crescendo, se vocês olharem os tokens, né, os tokens vêm subindo. E claro, ali dentro do grupo do DeFi Nerds eu tenho mostrado isso e tal. E algumas pessoas, tem muita gente que está na Avalanche, né, por conta desses programas de incentivo, muita gente indo para a Terra Luna. E claro, deixando a Binance Smart Chain ou deixando o Polygon, porque não tem tanto incentivos. E as outras redes, né, tem mais incentivos, a gente vai entender um pouquinho do porquê. Então a primeira coisa é observar os programas de incentivo. Se um blockchain anunciar um programa de incentivo, eu vou para lá, tá? E não é só eu que vou para lá, muita gente vai para lá, porque a gente já sabe o que vai acontecer. E aí deixa eu mostrar. Ok, primeira coisa que vai acontecer é o token nativo da rede, daquele blockchain, ele vai subir de valor. E aí deixa eu explicar isso, porque eu preciso mostrar fundamento, certo? Eu não estou falando coisas que é só especulação. Especulação em si, para mim, é um pouco difícil investir. Era o que eu fazia em 2017, lá em 2018, e hoje é difícil para mim fazer esse tipo de coisa. Simplesmente porque lá eu perdi muito dinheiro. Então o que acontece? O token nativo da rede, ele começa a fazer 5 vezes, ele faz 500% em um mês, 2, 3 meses mais ou menos, o token começa a subir bastante. Por quê? Bom, primeiro que tem a especulação, obviamente, ela faz parte, é natural em todo esse processo. O que vai acontecer? Todas as pessoas que forem para aquele blockchain, elas vão ter que comprar o token da rede. Você precisa ter o token. É com ele que você paga o gás, né? Se você for para a Avalanche, você precisa comprar a VAX. Então, todo mundo que vai para a Avalanche tem que ter a VAX. E isso é a demanda pelo AVAX. E é daí que o token nativo da rede acaba subindo. Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço quando anuncio um programa de incentivo, eu vou e corro para comprar o token nativo da rede. É isso que a gente faz. Celo, por exemplo. Celo lançou, já corri e comprou o Celo. Cosmos lançou o programa de incentivo. Já corri e já comprei. Tá? Então, não é só eu que faço isso. Muita gente está fazendo isso. Então, eu já tento comprar antes dos dApps chegarem lá. Tá? Então, eu tento chegar cedo. Eu não quero chegar depois ou chegar no meio. Aqui, eu repito, eu estou tentando ser ativo, porque eu já sei o que vai acontecer em seguida. Então, o token sobe, porque esse primeiro ponto é esse que eu comentei. Todo mundo precisa ter o token para transicionar dentro da rede. Segundo, esse token vai ser usado em qualquer protocolo. Qualquer protocolo vai ter que usar esse token. Vai ter um farm, vai ter pools. Todos os pools vai ter esse token para fazer o par, para fazer a mineração de liquidez. Todos os money markets vão ter esse token. Tá? Você consegue perceber a demanda? Né? Todos os protocolos de vaults, derivativos, tentando lembrar, derivativos vão ter esse token. Tipo assim, todos os dApps ali dentro vão ter. Então, é daí a demanda. Então, eu só quero que vocês percebam que a demanda ela é natural pelo token. E é por isso que a gente compra antes. Phantom lançou o programa dele, a primeira coisa que eu corri foi comprei FTM. Tá? O que eu faço com a FTM? Por enquanto eu não preciso fazer muita coisa. A primeira coisa que eu preciso é comprar o máximo que eu puder e só aguardar os dApps forem chegando na rede, as pessoas forem chegando e aí começa a demanda. Ok, primeira coisa é o token nativo. Tá? A segunda, qual é a principal DEX? Qual é a principal exchange descentralizada ali dentro daquele ecossistema? É a coisa que a gente já procura. Quem é que vai ser a principal DEX aqui dentro? Depende, obviamente que no início tem muita gente fazendo farm e o token geralmente ele sobe, faz 5, 10 vezes rapidamente. Tipo assim, quando eu falo rapidamente, às vezes em menos de um mês. Tá? E aí tem um farm acontecendo, depois o token desce, às vezes desce bem legal. Então, geralmente, eu sempre falo, pessoal, token de farm a gente não segura. A gente faz o farm, ganha eles e vende. Passa para
para Bitcoin, para uma stablecoin, para Ethereum, enfim, os tokens que a gente já conhece, é mais confiável e tal. Mas aí eu procuro a principal DEX e aí eu tenho o token dessa DEX. E essa DEX vai ter demanda pelo token, tá? Pelo mesmo motivo que eu comentei aqui do token nativo, essa DEX também, aí vai surgindo outras DEX, tá? E outros protocolos. Esses outros protocolos começam a ter pools onde você tem que botar o token da principal DEX, tá? É difícil descobrir quem é a principal? Um pouquinho, não é tão difícil assim. Mas se tiver duas, eu já compro das duas e vou monitorando. Eu monitoro o TVL. TVL é o Total Value Locked, ou seja, a quantidade de dinheiro ali dentro do protocolo. Então, essa é uma coisa que eu já observo. Tá? O TVL, quem está crescendo mais o TVL? É daí que a gente começa a ver. Quem está tentando inovar com mais produtos? Porque as DEX, em geral, elas são apenas um fork do Uniswap. Agora, a gente quer ver inovação. DeFi não pode ser simplesmente esses novos ecossistemas, eles não podem ser simplesmente a cópia de outros dApps dos outros blockchains. Você copia, mas você tem que inovar. Tá? É isso que a gente tem que crescer o ecossistema como um todo, com novos produtos e não só fazendo fork. Tá? Então esse é o segundo. Outro ponto interessante, e eu acho que muitos de vocês devem ignorar isso daqui, NFTs. Então, uma outra coisa que é interessante de observar são os NFTs. Então, quando aquele ecossistema anuncia um incentivo, daqui a pouco tem uma coleção de NFTs que vai ser lançada. Geralmente é uma cópia do CryptoPunks, uma cópia de Hashmark, uma cópia de NFTs que já são muito valiosos. Então, NFTs que são muito valiosos na rede Ethereum, que é a rede principal. Tá? Então, geralmente tem uma cópia. Então, e esses NFTs eles são vendidos bem baratos, bem barato. Então, é difícil descobrir, é um pouquinho difícil, mas tem estratégia de tudo que a gente usa para isso. Tá? Algumas pessoas ali no grupo que está só NFT sabem como é que funciona esse tipo de coisa. Então, por que eu compro NFT? Geralmente é lançada uma coleção em torno de 10 mil, é o normal. E esses NFTs começam a ter o trade, as pessoas começam a comprar e vender, e esses NFTs simplesmente têm um valor bem legal, eles sobem 10 vezes, 20 vezes, tá? E você vende o NFT. Bom, eu não vou explicar NFT porque é um outro mundo bem bacana e eu teria que explicar em mais fundamentos. Muita gente que não conhece NFT acha que simplesmente é uma imagem e não é nada interessante e tudo. Mas eu teria que explicar mais coisas para você. Para você entender o que é NFT e como é que funciona NFT dentro do DeFi, como é que a gente está usando. Agora, a outra coisa bacana, qual é o principal money market? Né? Lembrando, o money market é o banco, né? O banco DeFi. Então, assim que é lançado, então, o ecossistema começa com uma DEX, depois a DEX, a DEX permite as pessoas trocarem um token pelo outro, mas e aí, eu só troco, mas eu faço mineração de liquidez, será que não tem um local onde eu posso botar ele para render, né, gerar mais? Você precisa de um money market. E aí, quando lança o primeiro money market, é fantástico, porque atrai muita gente. Os juros geralmente são bem maiores do que as outras redes que já estão estabelecidas. Por quê? Para poder atrair as outras pessoas, mais pessoas dos ecossistemas. Tá? Então eu procuro saber qual é o principal money market. E geralmente o primeiro que entrar é o primeiro que a gente entra e pega. O que mais? Vaults. Eles são muito importantes porque eles são protocolos onde você coloca o seu capital e eles executam uma estratégia pré-definida. E é uma estratégia que é para maximizar o retorno do seu capital. Tá? Então, eles são muito importantes dentro do mundo DeFi. E aí são esses vaults onde existe o stake, que o Elias estava comentando que tem um stake. É aqui onde a gente costuma fazer stake. Tem stake em outros locais, mas a gente costuma fazer isso daqui. Então, qual é o principal protocolo de vaults, tá? Que vão oferecer esse negócio de estratégia ali dentro do ecossistema? Então, eu procuro saber qual é o principal. Exemplo, eu vou dar um exemplo de eu já coloquei 2 posts lá no grupo, algumas pessoas já compraram e, bom, estão se dando bem pelo que percebi. Por exemplo, a semana passada foi lançado o primeiro vault, o primeiro protocolo de vault chamado Nexus Protocol dentro da Terra Luna. Ele é o primeiro. Se ele é o primeiro, ele vai ser o principal. E realmente o projeto é fantástico, assim, é lindo e tudo. E como ele é o primeiro, provavelmente ele deve ser o principal. Se o próximo que vier não for
tão inovador quanto ele deve ser o principal e deve crescer ainda mais. Quem está em DeFi lembra da Your Finance. A Your Finance, ela oferece vaults, né, no Ethereum, desde quando ela começou. É muito bom a Your Finance. E aqui tem o token YFI, que as pessoas especulam sobre o token. É natural essa especulação, mas tem isso. Depois, derivativos. Tá? Muita gente não conhece derivativos, ou os produtos derivativos. Alguns de vocês conhecem, né, produtos futuros, perpétuos swaps, esse tipo de coisas, mercado de opções. Então, tem vários tipos de derivativos, produtos estruturados, alguns produtos iguais do mundo convencional e às vezes produtos, que eu acho mais bacana, produtos completamente novos que não existem no mundo tradicional. Por que não existe no mundo tradicional? Porque aqui os smart contracts conversam entre si, né? A interoperabilidade entre eles é extremamente alta. Então, era isso que eu queria mostrar. Tá? Eu não queria passar tanto tempo aqui, mas eu acho que eu dei uma ideia para vocês desse tipo de coisa. Tá? Você pode fazer esse exercício olhando para Terra Luna agora, olhando para Celo, por exemplo, olhando para Cosmos. Bom, enfim, eu posso fazer uma lista do que você pode olhar para esses outros blockchains. Tá? Cardano, por exemplo. Bom, se Cardano algum dia tiver smart contract, porque até agora não tem nada. Mas se tiver, claro, eu vou estar lá, obviamente, aplicando essa estratégia.